Glória a Deus, graça e paz, amados. Como é que vocês estão? Deus continue abençoando a vida de vocês. Que o Senhor Jesus se faça sempre presente, não só na sua vida, mas na sua casa, na sua família. O Espírito Santo sempre esteja conduzindo a cada um de vocês, proporcionando santidade, comunhão e vitórias, né? Vitórias, sim, diante de todas as adversidades, os problemas que todos nós temos enfrentado. Amém, queridos? Bom, hoje, trazendo mais um devocional para a igreja, eu quero falar de tentação. O que é tentação? Vamos abrir aí na Epístola de Tiago, no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 12 até o 18. Nós temos uma palestra aqui, na verdade, né? Alguns já conhecem, já têm ouvido essa palestra, que fala sobre tentação. E ela começa dizendo: o que é tentação? Tentação nada mais é que o ato de despertar em alguém o desejo de fazer uma coisa que não convém fazer. Isso chama-se tentação. Vou repetir: é o ato de despertar em alguém o desejo de fazer algo que não é lícito, que não é moral, que não é correto. Isso chama-se tentação. E para nós que já somos da igreja, nós somos tentados o tempo todo, continuamente, todos os dias nós somos tentados o tempo todo. Tentado a nos corromper, tentado a desobedecer a palavra de Deus, porque é como se diz, nós vivemos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. E a palavra também diz que o mundo jaz no maligno. E se o mundo jaz no maligno, nós somos todos os dias bombardeados de diversas tentações. E quem tenta o homem? Quem tenta o homem é o adversário de Deus, é Satanás. Porque Deus não tenta ninguém. E nós vamos ver isso agora através dessa leitura. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Versículo 16 diz: não erreis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Glória a Deus. Então, esse assunto tentação é um assunto assim que todo cristão, né, já conhece, porque todo dia nós somos tentados. Então, ele começa dizendo que nós devemos nos achar assim felizes. É estranho isso, né? Tiago diz: bem-aventurado aquele que sofre tentação. Por quê? A pessoa no mundo lá fora, para ele, na verdade, não existe tentação nenhuma, porque eles já praticam essas coisas naturalmente, né? O homem é desonesto naturalmente, o homem trai a sua esposa naturalmente, a mulher também trai seu marido naturalmente, se deixa levar, sabe, pela bebida, muitos até pelas drogas, vive o mundo assim como se fosse uma coisa natural. Mas nós não, nós saímos desse mundo, mas ainda vivemos nele, e pelo fato de vivermos nele, nós somos confrontados o tempo todo. E isso, quando nós identificamos que estamos sendo tentados, e isso nos mostra que nós não mais vivemos segundo o curso desse. Aquilo deixou de ser uma coisa natural. Aquela vida que nós tínhamos quando vivíamos nesse mundo deixou de ser uma coisa natural. Hoje nós não mentimos, mas somos tentados a mentir.
Hoje nós não nos corrompemos, mas somos tentados a nos corromper. Hoje nós não nos prostituímos, mas somos tentados a nos prostituir. Hoje nós não somos mais desonestos, mas somos tentados a ser desonestos. Hoje nós não mais adulteramos, mas somos tentados a adulterar. E por aí vai. Um monte de coisas que nós abandonamos essas práticas, mas que o mundo conspira contra a nossa nova maneira de viver. Como diz em outro versículo, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E somos sim. E o último versículo que eu li diz que nós somos gerados pela palavra de Deus. Por isso que quando você se sentir tentado, sinta-se feliz, porque aquilo que você fazia naturalmente, hoje você não faz mais. Então você vê que aquilo é uma tentação para você se corromper, para você voltar às práticas do mundo lá fora. E Deus muitas vezes permite para ir provar a nossa fé. Se você for aí no versículo 2, ele diz assim, olha, do mesmo capítulo 1 de Tiago: meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações. Cair não é ceder não, viu? É quando você for envolvido em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então, quando nós somos tentados, o Senhor nos prova. O Senhor prova a nossa fé. Então, muitas vezes, Deus permite sim que nós sejamos tentados, para que nós mesmos possamos dar um bom testemunho para as outras pessoas e para Deus, que nós não mais vivemos daquela forma. Aí nós resistimos à tentação, para não cairmos nela. Por isso que ele diz: tem de grande gozo, porque quando nós estamos sendo tentados, Deus está nos provando. Deus não tenta ninguém, mas prova a nossa fé. Deus não tenta ninguém, mas permite a gente ser tentado, para provar se realmente nós estamos firmes na fé. E tenha certeza disso, que o Senhor, Ele está o tempo todo nos observando, sabia? Eu me lembrei até que em vários lugares, né, que você entra assim, numa repartição pública, no shopping, um lugar assim, tem assim umas placas assim: sorria, você está sendo filmado. Só que nós estamos filmados em todo o tempo. O Senhor está nos filmando, o Senhor está nos observando o tempo todo. Por isso a necessidade de nós termos uma vida correta diante dEle, porque Deus exige de nós santidade. Deus exige de nós que nós sejamos perfeitos, né? Eu já preguei sobre isso aqui, quando Deus chama a Abraão lá atrás. Ele diz: olha, Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Você viu a ordem? Ande na minha presença e seja perfeito. Nós compreendemos, eu falei isso naquela época, que nós não conseguimos ser perfeitos por nós mesmos. Nós não temos força por nós mesmos de sermos íntegros o tempo todo. Mas o resultado de sermos perfeito é andarmos na presença de Deus. Se nós andarmos constantemente na presença de Deus, nós vamos adquirindo cada vez mais perfeição. Sabe aquele lugar onde existe uma autoridade, né? Quando existe uma autoridade, a pessoa, sabe, anda, né, procurando fazer a coisa certa. Quer ver quem dirige, vai lembrar disso. Aí você vem dirigindo, aí você vê lá adiante uma blitz. Aí o que acontece? Está todo mundo de cinto? Aí, se não está, bota o cinto, né? O documento do carro está aí, então você já fica ali naquela apreensão, para que, se você for abordado, você está ali correto. Então, quando nós temos o discernimento que os olhos do Senhor estão sobre nós o tempo todo, e Ele é a maior de todas as autoridades que existem no universo, nós procuraremos andar correto diante dEle. Como alguém um dia disse, às vezes a gente olha para um lado e olha para o outro, mas se esquece de olhar para cima. Olha para o lado, não vê ninguém. Olha para o outro, também não vê ninguém. Aí comete uma infração, mas se esquece de olhar para cima, porque os olhos do Senhor estão sobre todos nós. Então, ele diz que bem-aventurado é o varão que sofre a tentação, porque quando for aprovado, e Deus espera que nós sejamos aprovados, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que eu amo. Amado, promessa de Deus, de nos conceder
a coroa da vida. É a promessa do nosso Pai. Mas para isso, nós precisamos ser aprovados pelo Senhor. Amém? E Ele nos dá os recursos. Ele nos dá o caminho, Ele nos mostra a maneira. Por isso que a gente insiste aqui. Muitas vezes, muitos de nós falamos aqui, como é que está na leitura, como é que está na oração, que essas são as duas armas mais potentes, que nos levam a ter uma vida de santidade, de comunhão com o Senhor, que nos fortalece para não cairmos em tentação. Aí ele diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então quem tenta o homem é Satanás, é o diabo que rege esse mundo, que dirige esse mundo, que tem convencido as pessoas que tudo é natural mentir, é natural se prostituir, é natural adulterar, é natural fazer um monte de coisa, tudo hoje é natural. Então o inimigo tem conseguido convencer as pessoas a respeito disso. Então, mas Deus não tenta ninguém, e nem ele pode ser tentado pelo mal. Versículo 14 diz: cada um é tentado. Aí eu quero que preste atenção nisso aí agora. Cada um é tentado quando atraído, ou seja, você viu algo que lhe atraiu, e se você continua atraído, se deixando atrair por aquelas coisas, você é enganado pela sua própria concupiscência carnal, como ele diz, pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Os desejos desenfreados na sua carne. E aí, amados, existe em cada um de nós uma fraqueza diferente um do outro. Um é mais dado, a mentira. O outro é mais dado à prostituição. O outro é mais dado à corrupção. Nós temos fraquezas um dos outros, diferenciada um dos outros. Então o inimigo, que a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ele vai exatamente lhe tentar naquilo que você é mais fraco. Por isso que ele diz: cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelos seus próprios desejos desenfreados de sua carne. O inimigo vai exatamente mexer nisso aí. Então, estrategicamente, nós precisamos estar sempre alerta naquilo que nós somos fracos. Versículo 2: depois, havendo a concupiscência concebida, ou seja, você se deixou levar pelos seus desejos carnais, por aquilo que você é fraco, dá à luz o pecado, você consuma o pecado, você já cai no pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Por que gera a morte? Porque está escrito que o salário do pecado é a morte, ou seja, o preço que se paga pelo homem pecar é a morte. Então o inimigo, sabendo disso, ele vem tentando a gente o tempo todo, sabendo das nossas fraquezas, porque ele conhece a gente desde quando a gente nasceu. Ele sabe da nossa fraqueza, da minha e da sua, porque todos nós somos falhos em alguma coisa. E ele aí vai exatamente mexer nisso aí, te minando, até quando você se deixa ser enganado por aquele sentimento, e aí dá a luz ao pecado, ou seja, você cai na prática do pecado, e aí o pecado gera a morte. E aí o versículo 16 diz: não erreis, meus amados irmãos. Então a decisão é nossa, de errar ou não, de cair em tentação ou não. Nós precisamos estar sempre atentos e vigilantes a essas astutas ciladas do inimigo, para que nós não caiamos em tentação de forma nenhuma. E o Senhor exige de nós assim: não erreis. O Tiago falando: não erreis, meus amados irmãos. Ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus é perfeito, e Ele exige que nós, filhos deles, também sejamos perfeitos. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Ele nos gerou de novo através do conhecimento da palavra dEle,
para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Os frutos, nós somos os primeiros frutos de Deus. Como todo mundo, né, é criatura de Deus, nós recebemos do Senhor a palavra dele, que gerou em nós outra pessoa. Por isso a necessidade de nós andarmos de acordo com a palavra do Senhor. Aí diz: pastor, mas a carne é fraca, né? Eu sei, e é mesmo. Por isso a necessidade de nós estarmos alimentando o nosso espírito. Se lembra lá em Gálatas 5, que diz: há um conflito da carne contra o espírito e do espírito contra a carne? Sim, o tempo todo, mas quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando nós cedemos, a decisão foi nossa. Ou pela negligência, né, de não ter uma vida de oração, nem de leitura da palavra do Senhor, nem de falta e por falta de vigilância, nós nos deixamos levar, né, e aí acabamos caindo. A decisão foi nossa. Eu quero que você confirme isso no 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, 12 e 13. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e 13. Diz assim, 1 Coríntios 10, versículo 12 e 13: aquele, pois, que está de pé, olhe que não caia. Conselho: você está de pé, está bem aí? Vigie para que você não caia. Que não veio sobre vós tentação senão humana, aquilo que eu falei da concupiscência da carne, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Viu aí que a decisão é nossa? O Senhor não deixa a gente ser tentado acima do que a gente pode suportar. Então toda tentação que você estiver passando, você pode sim suportar, porque Deus não deixa que essa tentação seja maior ou mais forte do que você possa suportar. Entendeu? Então nós precisamos estar atentos e vigilantes, e quando cairmos em tentação, não culpe a Deus, não culpe a ninguém, culpe a você mesmo. Você que não vigiou, você que não tem tido uma vida de oração, de leitura, não tem buscado andar na presença do Senhor. Nós é que falhamos quando caímos em tentação, mas a misericórdia de Deus é grande demais. Mesmo tendo caído, a mão dele sempre vai estar estendida para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, queridos, vamos firmes na força do Senhor para vencermos todas as tentações. Mas se cairmos, levanta de novo. E é uma coisa que eu sempre digo aqui: tantas quantas vezes você cair, tantas sejam as vezes de você levantar e seguir em frente. Nós não podemos nos deixar vencer, porque quem não tem mais jeito é ele, é Satanás. Mas nós temos diante do Senhor lugar de arrependimento, perdão de pecados, purificação do nosso coração e andarmos dignamente para agradar nosso Pai Celestial, que tanto faz por nós, que nos abençoa todos os dias. Que isso seja uma forma também de constranger o nosso coração, para não nos deixar ser levados pelas coisas desse mundo. Deus assim abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima. Um abraço.